Meus irmãos, quando se fala de missa, parte por parte, se nós fizéssemos um estudo aprofundado da missa, nós precisaríamos de uma semana à noite, das 18 às 22 horas, e não veríamos tudo ainda, porque é muita coisa. Claro que aqui numa questão pastoral, nós vamos passar aquilo que é essencial, e vou dar dicas, e quem quiser pode aprofundar a sua leitura. Se Deus quiser, já estamos bem adiantados. No próximo ano nós vamos lançar pela Ave Maria um livro que é a missa parte por parte. Não sei qual será o nome ainda, mas já estou num trabalho bem adiantado, pegando a introdução geral do missal romano, introdução dos lecionários, evangeliário, o livro dos bispos. Vai ser um trabalho bem completo, aprofundando a missa e trazendo pela história cada rito. Aí você vai ter tempo de uma leitura mais aprofundada. Esta noite é mais uma questão pastoral e dicas práticas para como celebrarmos melhor. Primeiro, é preciso responder uma pergunta: o que é a Santa Missa? Porque entendendo o que é a Santa Missa, nós entendemos como que nós participamos. O sacrifício de Cristo na cruz, ele foi um sacrifício cruento, que foi o derramamento do seu sangue para a redenção da humanidade. É o cume do seu sacrifício, porque Jesus celebrou uma missa só, e existe uma missa só, é a missa da Quinta-feira Santa, que é o prelúdio, e a concretização no alto do Calvário e na manhã da ressurreição. São esses três momentos que nós celebramos na Eucaristia. A missa que nós celebramos é inserida na única missa celebrada por Cristo, que é a sua paixão, morte e ressurreição. A missa hoje, ela é sem o derramamento do sangue, incruenta. A morte de Cristo foi cruenta, tanto é que acontece a consagração, que é o sacrifício da Santa Missa. Então a missa não é apenas reunião de comunidade, não é apenas o momento a gente se encontrar, é a atualização no tempo e no espaço do que aconteceu no Calvário. Levante aqui a grua que está tampando o pessoal aqui, ó. Você tem que falar. Muito bem. Aqui tem que falar muita coisa, mas vamos lá. Se você vê no Calvário Jesus morrendo, o Pai, ele vai dizer: é o meu filho dando a vida para a salvação da humanidade. Hoje, na celebração da Eucaristia, é a mesma coisa, é meu filho dando a vida para a salvação da humanidade. É a atualização do Calvário. Por isso, quando nós saímos de casa e viemos à igreja para celebrar a Santa Missa, nós estamos naquilo que de mais santo existe no mundo. Nada substitui e nada é maior que a celebração da Eucaristia. E para que haja sacrifício, é preciso três coisas: altar, sacerdote e a vítima. Lá no Calvário, Jesus é o sacerdote, sumo e eterno sacerdote. Só existe um sacerdote, que é Jesus Cristo. Nós, padres ordenados, fazemos parte do sacerdócio de Cristo. Por isso que na hora da missa, quando o padre diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, não é o corpo do Padre, é o corpo de Cristo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, não é o sangue do Padre, é o sangue de Cristo. Que na hora da missa, o Padre, ele é sacerdote, ele age in persona Christi, por isso ele tem o poder recebido da igreja na ordenação, da consagração. Então Jesus, ele é o sacerdote. Qual é o altar? É a cruz. Por isso que hoje na igreja nós temos o altar. O altar é fixo, ele não é móvel, ele só pode ser de dois materiais. Ou ele tem que ser de pedra, ou ele tem que ser de madeira, por causa da madeira da cruz ou das pedras do Calvário. Então o altar de vidro, de plástico, de outro material não é litúrgico. E o altar tem que ser maciço e imóvel, porque Jesus é a pedra angular.
É por isso que quando o padre entra na procissão de entrada, ele beija o altar. É o lugar mais importante da igreja. Se alguém perguntar para você, dentro de uma igreja, qual que é o lugar mais importante? É o altar. Não é a capela do Santíssimo, não é o sacrário, que não existiria lá se não existisse o altar. Então o lugar mais santo da igreja é o altar. E note que na celebração, todos nós estamos voltados para o altar. A assembleia para o altar, coral e ministros para o altar, padre auxiliares para o altar. Por isso que 3 vezes na missa o padre diz: o Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. É a presença do santo altar, nós estamos ao redor dele. No Calvário é a cruz, o sacerdote é Jesus, o altar é a cruz. E qual é a vítima? O cordeiro imolado. É Jesus. Ele é oferta e oferente. Então ele se oferta. Sacrifício. Hoje, 2000 anos depois, vai ter uma missa. Quem é o sacerdote? É Cristo, não é o padre. O padre, ele age na pessoa de Cristo. Ele empresta o corpo, a voz, os sentidos para fazer o que Cristo fez. Qual é o altar? É a mesa, chamado altar, mesa eucarística. E qual é a vítima? Jesus Cristo. Por isso que a palavra hóstia vem do latim ostium, significa vítima. Por isso que a gente recebe a santa hóstia, a vítima. Então é sacrifício. Então essa é a primeira colocação. É um momento sagrado, onde nós vamos pela liturgia, no tempo e no espaço, atualizar o que aconteceu no Calvário. Então você não precisa, ou não precisava, estar lá no Calvário há 2000 anos atrás para receber a redenção. Quando você participa da missa, o mistério do Calvário é atualizado pela liturgia. É isso que muitos irmãos não católicos não entendem. A igreja, ela não relembra. Nós não fazemos um teatro. A liturgia católica, ela tem o poder que recebeu de nosso Senhor de atualizar o mistério. Então é no aqui e no agora. Por isso quando nós celebramos o Natal, nós desejamos para o outro, Feliz Natal. Hoje nasceu o Salvador, é hoje. Acontece no aqui, a liturgia atualiza o mistério. Jesus morreu para a nossa salvação, no aqui e no agora. Jesus ressuscitou no aqui e no agora. Por isso que nós falamos celebração. É uma célebre ação. E por que o nome missa? Missa é o particípio passado do verbo em latim mittere, que é enviar. Missati significa enviada. Então o que significa a palavra missa? Enviada. Enviado em quê? Nós enviados em missão, e Jesus enviado ao Pai como vítima pura para a redenção do mundo. Onde que acontece na Eucaristia, que significa ação de graças, Eucaristia, a missa, o coração da missa, é na doxologia final, no por Cristo. Quando fala por Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai, ali a vítima, que é Jesus, é enviada para a glorificação do Pai. Por isso que nós chamamos a Eucaristia de Santa Missa. Quantas partes tem a Santa Missa? Ela tem 2 grandes partes e 4 ritos, que são também as 2 partes. É a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Precede a liturgia da palavra os ritos iniciais, e para finalizar a Eucaristia, os ritos finais. Onde que começa e termina o rito inicial? Ele começa com a procissão de entrada, o sinal da cruz. Ele termina com oremos da coleta, quando a gente senta para as leituras. Tudo isso em nome do Pai, saudação, ato penitencial, glória e oremos são os ritos iniciais.
Quando se senta para as leituras, começa a primeira grande liturgia, a liturgia da palavra, que é realizada no ambão. Isso aqui chama ambão, ou mesa da palavra, porque a palavra é comida também. Mesa da palavra, mesa da Eucaristia. A palavra precede a Eucaristia. Pão da palavra, pão da Eucaristia. Liturgia da palavra. Primeira leitura, salmo. Segunda leitura, aclamação, evangelho, homilia, profissão de fé e oração da assembleia. Isso é a liturgia da palavra, que antes da liturgia nós vamos explicar esses ritos. Depois vem a liturgia da Eucaristia, ou liturgia eucarística, a mesa da Eucaristia, que é a apresentação das oblatas, que a gente chama de ofertório. Aí sai da mesa da palavra e vai para a mesa da Eucaristia. É um pouco a nossa vida, né? Você recebe uma visita, primeiro você conversa, depois você come. Jesus nos alimenta pela palavra, depois com o pão. Então nós vamos para o pão. A palavra se fez carne e a carne se fez pão. Eucaristia, João capítulo 6. O rito, a liturgia eucarística, canto do ofertório, a oração sobre as oferendas, o prefácio, o santo, a oração eucarística. Depois nós temos o encerrando a doxologia final, Pai Nosso, oração complementar, oração pela paz, Cordeiro, e nós entramos no rito da comunhão, que é o Pai Nosso e as orações seguintes e a comunhão. Com oremos termina a liturgia eucarística. Então são duas grandes partes. A missa toda, ela se realiza em 3 lugares principais, não é? É a sede, que é a cadeira do padre. A cadeira do padre é maior, é mais pomposa, porque o padre é mais importante que vocês. É para mostrar a presidência da celebração. Nós vamos, no ano que vem, se Deus quiser, já construir a nossa capela do Santíssimo e preparar também o presbitério. E vamos colocar então a sede, que é o mesmo material do altar e da mesa da palavra. É uma cadeira de presidência para mostrar que o Cristo preside a comunidade na presença do Padre. Primeiro local é a sede. Segundo, mesa da palavra. Terceiro, mesa da Eucaristia. Toda a missa, ela roda esses lugares. Ritos iniciais, sede. Liturgia da palavra, ambão. Liturgia eucarística, altar. Ritos finais, sede. É sempre esse triângulo que nós celebramos. Dito isso, o que precisa ter num presbitério para a celebração de uma missa? Estou falando dentro da igreja. Precisa ter o altar, mesa eucarística, o ambão, mesa da palavra, a sede, cadeira do sacerdote. A igreja pede sempre um crucifixo, ou crucificado, para lembrar que a Eucaristia é o memorial do sacrifício de Cristo no Calvário. Algumas igrejas colocam Jesus ressuscitado, ou uma cruz vazia. Não é a norma litúrgica. A igreja pede que junto ao presbitério tenha um crucificado visível. Então o nosso aqui é bem visível, né? Tamanho real, para lembrar o que é a Eucaristia. No altar nós colocamos a toalha, que eles vão colocar agora. A partir do ano que vem nós vamos renovar as nossas toalhas, mas por enquanto nós usamos aquilo que já usa há ano. Hoje celebramos finados, então a cor litúrgica é o roxo. Nós temos várias cores litúrgicas, são 4 principais. O roxo se usa no advento, antes do Natal, na quaresma, antes da Páscoa e, como hoje, finados. É uma cor de arrependimento, de conversão, de introspecção. A igreja pede, atenção, que este forro
esta toalha do altar, ela seja sempre branca. Então nós não fizemos ainda, porque nós estamos aí com outras reformas da igreja. Então essa toalha, ela é sempre branca. Nós vamos adotar isso no santuário em breve. E debaixo da toalha, nós temos aqui uma faixa que cai com a cor litúrgica. Então seria uma toalha branca com uma faixa roxa, ou um barrado aqui no altar de fora a fora, roxo, mas a toalha sempre branca. Então a cor litúrgica roxa, nós temos a cor litúrgica branca, que são as grandes festas da igreja, branco, dourado, né? Temos o vermelho, que é Pentecostes, Espírito Santo. Derramamento de sangue, são os mártires. São Pedro e São Paulo. Domingo de Ramos, sexta-feira da Paixão, é vermelho. É sempre que a igreja está de vermelho, ou é Espírito Santo, ou é sangue, ou é morte, não é? O vermelho, aqueles que entregaram a vida pelo Senhor. Nós temos a cor litúrgica verde, que é a que usa mais, são os domingos do tempo comum. Quando esse tempo comum? Ele vai depois do ciclo do Natal até a quarta de cinzas, e vai depois de Pentecostes até a festa de Cristo Rei, que Cristo Rei é branco, mudando as cores para as festas. Eu não vou entrar nisso, senão nós não vamos embora hoje, mas os senhores receberam em mãos uma folha colorida com o ano litúrgico. A igreja celebra todo ano esse círculo que vocês têm nas mãos aí. Quando que começa o ano litúrgico? No primeiro domingo do Advento. Você vai ver aí, início do ano litúrgico. Ele vai terminar quanto? Jesus Cristo, Rei do Universo. O ano da igreja não é o ano civil. Ele não começa dia 1º de janeiro. Ele vai começar 4 semanas antes do Natal. O primeiro domingo do Advento é o início do ano litúrgico. Quantos anos litúrgicos nós temos? 3, o ano A, B e C. O ano A se lê o Evangelho de Mateus, o ano B de Marcos, o ano C de Lucas. E João, ele vai entrando nas grandes festas nos 3 anos. Durante a semana não tem ano litúrgico, é ano par e ímpar, não é? Nós estamos em 2025, então vai estar lá, segunda-feira da 20ª semana do tempo comum, ano par e ano ímpar. O evangelho é o mesmo. Sobre os livros é isso. As cores litúrgicas: o vermelho, falei. O roxo, falei. O róseo se usa no 3º do Advento e no 4º da Quaresma. Significa a proximidade do Senhor, seja no Natal, seja na Páscoa. O branco, já falei que são as festas. O verde, o tempo comum. Tem a casula preta, que pode se usar em velório, em exéquia, missa de corpo presente e na sexta da paixão, no sermão das 7 palavras. Muito bem. Sede, altar, forro. Você nota, e os ministros podem entrar, 2 velas são colocadas junto ao altar. Nós vamos começar aqui no santuário também em breve, depois dos forros, as 6 velas, são 3 de um lado, 3 do outro, sobre o altar. Aqui no caso, nós temos as velas ao lado do altar. Então essas velas acesas lembram a igreja que celebra, lembra a luz da fé recebida no batismo. Não sei se você lembra, a missa toda, ela recorda o nosso batismo. Quando a gente era neném e foi batizado, talvez o seu pai ou o padrinho, ele recebeu uma vela acesa e colocou a vela perto da criança batizada e pediu que Deus iluminasse aquela vida e conduzisse aquela história. Então essa vela acesa simboliza aquela fé que nós recebemos lá no nosso batismo. Há liturgistas que dizem que as 2 velas simbolizam a fé e a razão, como disse o Papa
Bento XVI, a fé e a razão são as duas asas pelas quais nós contemplamos o sumo bem. Então a vela acesa simboliza a chama do nosso batismo, a fé viva da igreja, Deus que se desgasta por nós e uma igreja que se une em torno da luz. Por isso a vela é acesa.